nossa exato. pontualidade aqui tá britânica com essa live aqui, viu? 19 a gente Exatamente isso. clica ali, ó. Caraca, hein? Não tem. O Estamos pessoal tá bem super. temporada inglesa mesmo. Você viu? Conseguimos manter todas as lives 19 horas cravada. Como é que tá Ah, aí em que bom. Curitiba? Tá um tempo bem agradável. Hoje fez sol, tá tranquilo. Tá Que bem, tá legal. uma quarentena agradável aqui. É, né? Se a gente olhar com os bons olhos, dá pra ver um lado bonito nessa coisa toda, né? Ah, dá pra tirar muito aproveitamento de tudo isso. É. Felipe, eu tenho visto que você tem treinado bastante em casa também, né? É o jeito, né, nesse momento. A gente tenta, né? Não a gente fala que treina, a gente tenta. Mas é Olha, a engraçado gente tá gravando porque tanto vídeo, tanta live aqui, que eu tô treinando mais do que antes do período, viu? eu vi E o pessoal erra, porque daí tá tem que firme ficar aí. numa descrição ali perfeita, que a gente está mandando algumas é, só para os alunos mesmo, né, do estúdio, e aí a gente Uhum. está fazendo a descrição dos exercícios e cada gaguejada fala, vamos voltar. O Ricardo, ai meu Deus. Rapaz, eu tô lá na 25ª flexão de braços, no apoio. Daí a Débora, no final da Dá aquela explicação, gaguejada. dá uma pausa longa, uma vogal mais comprida, Ixi. começa tudo de novo. Ah, mas faz parte, faz parte. Eu sempre falo com os meus alunos Gostoso. que assim, as tentativas são muito boas, né? Que a gente fica muito, a É, maioria das pessoas fica muito presa nessa coisa de o treino muito engessado, ter que seguir 100% tudo aquilo que o professor está prescrevendo, etc. E cara, a gente está no momento que assim, as tentativas já são válidas, entende? Se você pegar assim a probabilidade e a porcentagem de pessoas que estão treinando aí, a gente tem um número de sedentários bem acima do que a gente pensa, né? A galera fala, porque o brasileiro é, treina, o brasileiro é ativo. O brasileiro é porra nenhuma. A gente tem aí mais de 95% de pessoas que são sedentárias, sabe? é. E a gente vê muita gente treinando aí na quarentena, bastante pessoas publicando treinos, etc. Mas isso não é uma perspectiva da realidade, né? A maioria dos brasileiros são sedentários e nesse momento ainda mais, né? É, exatamente. A gente Provavelmente. fica. O que acontece? Esse meio que a gente convive é um meio ativo, né? Você está aí no seu estúdio, você tem os seus alunos, que têm os familiares. Então, parece que a porcentagem de pessoas que são ativas é muito significativa, Tem muito razão. alta. E a galera É, pensa assim, nossa, o Brasil é muito ativo. Não, uma coisa é você entender que nós realmente somos o segundo maior mercado fitness do mundo. Em consumo, a gente consome muitas coisas do fitness. Entretanto, nós somos um dos países mais sedentários do mundo ao mesmo tempo. Então, a balança olha não que bate aí. interessante. É uma incoerência grande, né? É, exatamente. Porque tem, assim, o que é a grande vantagem, né, que está acontecendo nesse momento agora? É essa comunicação e essa barreira digital que foi quebrada. Então, hoje, a gente está aqui, Curitiba, Londrina, fazendo um bate-papo bacana, e tem espectadores, sei lá, de Belém, É galera de verdade. Manaus. Então, essa barreira foi quebrada, isso é legal. Mas não que isso quebre ainda essa barreira do sedentarismo, né? Essa coisa de Não. tirar as É, pessoas do sofá e começar a colocar elas em atividades, putz, isso vai mais alguns anos ainda. Tem que mudar muito a cultura do brasileiro em relação ao exercício físico. E qual que foi o que eu é vejo assim verdade. como um problema? Nós, profissionais da educação física, a gente vendeu por muito tempo a ideia da estética como vitrine para tudo isso, né? E agora, você É tirar verdade. essa estética e colocar a qualidade de vida, a saúde como vitrine, é meio difícil de colocar isso no mercado agora, mas tá acontecendo, né? Hoje a área da Tá saúde, assim, engatinhando. exato, tem muito estudo, a medicina abraçou muito o exercício físico como É ferramenta, verdade. então tem muita coisa boa acontecendo. Antes a gente ia ao médico e ele receitava remédio. Hoje a gente vai ao médico e ele fala, vai fazer exercício físico. Né? Então, Exatamente. realmente a gente tem melhorado, né, a nossa visão perante a sociedade da importância realmente de fazer se movimentar.
E foi por isso que esses bate-papos eram um sonho meu e do Ricardo, mas não tinha dado tempo hábil. Eu falo que fomos presentes aí da quarentena. E conversar de diversos temas com diversas pessoas para que a gente possa fazer isso que eu acho que você e o Ricardo, o professor Ricardo aí fazem muito bem, que é fazer esse conteúdo científico se tornar mais acessível para quem gosta de esporte, porque eu acho que a partir do momento que a gente sabe um pouquinho mais, a gente consegue escutar um pouquinho mais, a gente vai se apaixonando e entendendo cada vez mais a importância disso tudo. Né? Então, eu acho que essa barreira é muito bacana a gente quebrar, porque a gente facilita. Quando a gente consegue trazer um pouquinho mais de teoria para uma prática, nossa, a coisa passa a ter muito mais sentido. É ver uma criança com um brinquedo, né? Se ela não entende as regras, o objetivo, por pouquíssimo tempo ela vai se manter ali. Agora, se ela entende o porquê de tudo aquilo, ela vai se envolver. E a gente é assim também, né? Com tudo na nossa vida. E o que acontece, que eu percebi assim nos últimos anos, a educação física sempre tentou seguir uma coisa que não seja errado, mas a gente seguiu por muito tempo aquela coisa muito tradicional da medicina, em ter que seguir metodologias, em ter que, sei lá, você vai falar sobre exercício físico, você precisa colocar termos técnicos para mostrar o quanto você entende daquilo. E o que aconteceu? Isso foi criando um distanciamento gigantesco, não só entre professor e aluno, mas como professor e professor, colegas de trabalho, né? E o que acontece, o que a gente tenta fazer hoje, junto com a Brief, e eu, Ricardo, a galera da Interação Fitness, o portal que a gente escreve junto, é tentar quebrar essa barreira que nós mesmos construímos, né? Em assuntos técnicos, assuntos importantes, tem que ser debatido de uma forma muito pesada e muito intelectual. Não! Vocês conversaram ontem sobre HIIT e é muito simples falar sobre HIIT. É muito simples entender HIIT. É a mesma coisa a calistenia, que a gente vai falar hoje. É muito simples entender a calistenia. É óbvio que tem professores que conseguem um pouco mais de tempo para buscar algumas informações, onde outros talvez não tenham acesso, algumas barreiras linguísticas aí interfiram, mas a globalização está quebrando isso. Né? Hoje mesmo eu estava lendo artigos da Rússia que você consegue não clicar, você está ali conversando com a galera e perguntando coisas e trocando informações. É verdade. Então, acho que a grande jogada desse 2020 para frente é deixar de uma forma muito mais simples e acessível, não só aos professores, mas a todos os entusiastas do fitness. Né? Não estou falando que um cara vai ler uns textos nossos aqui, puta, o cara vai sair prescrevendo. Não, mas ele vai conseguir ter uma noção, uma ideia do que o professor dele está fazendo com o corpo e com o dinheiro dele também. Entende? Isso é muito importante. O aluno agora, ele começa a compreender tudo, essa ideia de periodização, exercício, estímulos. Isso é muito legal, isso é muito rico, porque também força nós, professores, a termos que estar atualizados diariamente ou o mercado vai passar por cima. É isso mesmo. Legal, muito bom. Felipe, agora nos voltando, nos debruçando então, dessa forma simples e direta, vamos então falar sobre a calistenia. Deixa eu só fazer um posicionamento. Tem bastante gente entrando, eu já vi que deve ter aluno ali, às vezes, do Felipe, aluno que era aluno meu do Unifil. Quem tem mensagem, manda aí que a gente vai anotando e aí a gente pergunta para o Felipe. Pode ficar à vontade para perguntar, que nós não vamos falar, não acredito que você não sabe isso. Nós estamos aqui para intermediar mesmo. Meu papel do Ricardo aqui é intermediar essa conversa aqui. Manda pergunta aí para nós. Tá? Aproveitem. Felipe, vamos antes disso. Conta pra gente se você também é crossfiteiro igual o Ricardo. Ele falou que ele tem vergonha de falar que ele é. Não, cara, eu fiz crossfit por um tempo. Eu tenho muitos colegas que têm boxe de crossfit, muitos amigos que são atletas de crossfit. Eu não me considero assim, não vejo uma coisa negativa, falar, sou crossfiteiro. Não, eu acho que eu já passei pelo crossfit, assim como eu passei pela musculação, passei pelas aulas coletivas e hoje eu percebo que eu respondo muito melhor a um estilo de treino muito mais calistênico do que o crossfit. Eu admiro assim, muita coisa que o crossfit faz até hoje. Né? A galera fica aí, putz, tem os maromba, ficam zoando os crossfiteiros e coisas do tipo. Mas... E vice-versa, né? Exato, e vice-versa. Mas eu acho que tudo tem um lado positivo. Por exemplo,
antes do CrossFit, vamos, um exemplo bem simples. Quem ouvia falar de levantamento olímpico, né? Você olhava nas Olimpíadas em algum momento, ou conhecia alguém que fazia, mas o CrossFit trouxe, né, o LPO de uma forma muito mais acessível a todo mundo. Hoje você vai no CrossFit e todo É, mundo consegue as bases do CrossFit. A própria calistenia, se você for ver, né, eles não usam o termo calistenia dentro, mas usam os ginásticos, que nada mais é do que calistenia pura, ok? Então isso tem as vantagens incríveis do CrossFit nessa disseminação global que ele fez aí de várias outras modalidades que eles utilizam de suas ferramentas. Tem galera que fala que o CrossFit roubou não sei o que, né? Roubou o LPO, roubou a calistenia. Não, ninguém rouba nada, né? Acredita que nada se cria, tudo se copia. Essa é a grande questão do mercado. Né? Eles é justamente criaram, na verdade, isso, né? uma O ideia. cruzamento, né, de modalidades, né? Sim, foi genial o que você for pensar. É. Legal. E Porque a sociedade mesmo, ela precisa de uma roupagem nova para consumir novas coisas, né? É como a gente ontem estava falando sobre o HIIT. Há quanto tempo, né, não existe um trabalho aeróbico, intervalado, e aí vem alguém e dá um novo nome. Parece que tudo aquilo é novo e que tudo aquilo é muito bacana. Então eu vou fazer isso agora, porque isso é a descoberta do século, né? Então a é, gente sabe que as empresas eles acabam rotulando o que já existe de uma maneira nova até para se vender. sim, assim, sempre vai acontecer, né? O que a gente percebe é que o fitness acontece de uma forma muito rápida e muito escancarada às vezes. É isso que não que isso seja ruim ou bom, mas, por exemplo, quando teve agora, em 2019, teve o grande boom aqui em Curitiba do LPF, né, do Low Pressure Fitness, que todo mundo fazia os exercícios respiratórios e, nossa, virou uma moda que veio da Espanha e da... Não, isso é pranayama de yoga utilizado há 3.000 anos. É. Né? O que acontece é que foi utilizado, né, de uma forma, o marketing foi, assim, o produto é o mesmo, a embalagem que mudou, ok? Não é à toa que quando Entendi, perfeito. eu Perfeito. escrevi até Então, uma matéria sobre isso, uma galera veio em cima, pô, mas você está falando mal do LPF? Não, de forma alguma. Só estou falando que funciona. Funciona. Por quê? Porque o yoga também funciona há muitos anos já. A diferença é que eles usam o marketing, e é isso que eu sempre cobro, às vezes, das pessoas sobre essas metodologias. Cara, você pode criar sua metodologia, vender sua metodologia, fazer o que for, mas você precisa ser muito sincero com o seu aluno, né? Se você está utilizando ferramentas de uma filosofia milenar, explica que você está utilizando uma ferramenta de uma filosofia milenar. Não precisa falar que você criou algo novo, se você realmente não criou. Você só mudou a imagem do negócio. organizou, né, as diversas metodologias de acordo com uma ideia, uma Sim, um novo programação que você, momento. né, isso, que você Sim, mas julgou acontece. que cada método, então, se encaixa melhor ali naquele momento, né? Ô, Felipe, Exato. e com relação à calistenia, eu acho que muita gente nem sabe o Já que significa. começaram lá, começa pelo tema, que eu não faço ideia do que Então, vamos é. lá, é isso aí, gente. É nome Ca- esquisito pra caramba, né? Exercícios Não! calistênicos, deve ser do outro Exercícios planeta, né? Que calistênicos, será, né? hein? Não, cara, a Então, vamos calistenia, explicar. ela é muito simples, né? Eu sempre brinco que todo mundo sempre fez calistenia, né? Você fazia de graça calistenia no colégio e achava um saco. A diferença é que entre aquela calistenia do colégio e a calistenia que existe hoje, é que hoje você paga caro para fazer calistenia. E antigamente você fazia de graça no colégio, né? Isso foi a primeira grande mudança. Mas calistenia é basicamente todo exercício físico que você realize utilizando só o teu peso corporal como resistência. Esse é o princípio básico da Esse é o calistenia. princípio. Uhum. Você usar só o teu corpo como objeto de treino, só isso. Aí vem os poréns, né? Por quê? Porque existe trilhões hoje de linhas de calistenia. Então tem calistenia contemporânea, tem a calistenia clássica, a calistenia sueca, a calistenia alemã, a norte-americana, existe a calistenia brasileira, né? Isso por quê? Porque conforme veio aquela calistenia super tradicional lá da Suíça, 1800 e lá vai pedra, veio para os Estados Unidos, depois veio para o Brasil, cada país onde a calistenia foi passando, ela foi se adaptando à realidade de cada país e de cada povo. Né? Então,
se você pegar um exemplo da calistenia alemã e a calistenia sueca, não tinha nada a ver com performance. A ideia era treinar as crianças, né? Era uma questão pedagógica mesmo, aquela calistenia de colégio. Aí, quando teve o estouro da Segunda Guerra Mundial, aí começa a trazer um olhar mais militar sobre o exercício físico, né? Então, aquela calistenia que a gente fazia no nosso colégio aqui, era uma calistenia que sobrou bem dessa parte alemã e norte-americana, que era aquela coisa de treinar as pessoas, treinar as crianças. É meio estranho, mas sim, treinar crianças para serem soldados. Então, a gente pegou muito essa essência militar da calistenia. Não é à toa que hoje o que está bombando aí são bootcamps, que é os treinamentos norte-americanos que a galera adaptou para fazer um treino aqui. Eu acho muito engraçado isso, porque você pega do bootcamp e a galera que vai para esses estúdios acham que realmente o militar faz aquilo, né? Eles não fazem a mínima ideia que não. E a ideia de treinamento norte-americano militar não tem nada a ver com o bootcamp que você faz aí no shopping ou que você faz na tua academia. Mas eu acho engraçado comprar essa ideia, assim. Eu acho que comprou uma ideia da década de 40, né? Talvez Sim, nesse período eles treinassem nesse modelo, né? Mas então, daí o que acontece? A calistenia hoje, o que a gente segue muito é uma calistenia muito mais californiana, né? Se você pegar toda a parte histórica que eu gosto muito de ver esse segmento, por quê? Porque é a calistenia que já utiliza vários acessórios. Então você vai ver uma galera usando cintos, usando coletes de carga para fazer determinados exercícios. Tudo isso começou o boom, né, da utilização do acessório ali na Califórnia, principalmente naquela região de Santa Mônica, onde a calistenia é muito forte ainda hoje lá. Então, isso veio para cá com algumas coisas. Então, a gente utiliza muitos acessórios hoje. Agora, a calistenia, que a gente pode falar que é a calistenia tupiniquim, nossa, é a famosa ginástica natural, né? Que foi uma criação brasileira, movimentações de animais. Poxa, eu assisti a palestra do criador há muito tempo. Como é o nome dele mesmo? Você lembra? Cara, acho que era Renato alguma coisa, né, Fujão? Renato, Rodrigo, ginástica natural, legal. Eu acho que ele está no Rio de Janeiro hoje, cara. Ele é carioca mesmo. É carioca. E então teve essa ideia, né, de reproduzir os movimentos dos animais, ser alguma coisa mais flow. Só que o que aconteceu? Quando o cara, esse carioca, utilizou essa palavra flow pela primeira vez, ele despertou aí uma curiosidade dos norte-americanos, que pegaram a ideia brasileira e levaram lá para os Estados Unidos e desenvolveram uma coisa que hoje o mundo inteiro conhece como animal flow, né? Que, os americanos inventaram. Não, foi uma invenção brasileira que foi colocada uma nova embalagem e vendida nos Estados Unidos. E os Estados Unidos são craques para fazer isso, né? Hoje mesmo eu estava falando no Instagram sobre oclusão vascular periférica, né? Que a gente utiliza aqui. E quem desenvolveu tudo isso e criou a metodologia, o equipamento, foi um japonês, né? O Sato, e ele patenteou isso, ele chamou de Katsu, que significa em japonês meio que compressão, né, a retenção. E daí os americanos, eles não gostam do quê? De utilizar isso. Como não gostam de ficar falando na ginástica natural, eles não gostam de ficar falando katsu, porque eles não querem trazer algo de fora para dentro. E lá eles popularizaram a oclusão vascular periférica, que é isso que é a mesma coisa, só que os americanos não gostam de chamar katsu, assim como não gostam de chamar de ginástica natural. Legal. Que bacana. Felipe, deixa eu perguntar então, que deve ser a dúvida de muitas pessoas, né? Então, a galera entendeu que a calistenia usa como resistência, como carga para os exercícios, né, de fortalecimento, o próprio peso corporal. Ela se caracteriza por um método mais anaeróbio, né? Um método mais para fortalecimento, né? Porque, por exemplo, correr também seria uma atividade onde o próprio peso corporal serve como carga, mas não é um exercício calistênico, porque é uma característica mais aeróbica. Estou correto? Tá certo por enquanto? Então, isso é muito engraçado, porque a gente encontra muita barreira que quando as pessoas buscam calistenia, qual que é o principal medo, né? Principalmente quem sai da musculação vai para calistenia e pensa, cara, eu não quero, sei lá, fazer muito cardio para não perder massa muscular. Essa é a primeira coisa que surge ali. E é muito engraçado porque tem muitos estudos já relacionando os treinos calistênicos, né, os bodyweights aí, com a permanência, né, a manutenção e até o aumento de massa muscular.
principalmente por uma característica muito específica, porque uma das bases da calistenia é utilizar exercícios muito isométricos. A gente usa muita isometria dentro do treino calistênico. Depende da criatividade do professor, mas é uma das bases. E a calistenia, ela promove, a isometria, perdão, ela promove muito essa ideia de diminuição do retorno venoso. Então você cria um ambiente absurdamente metabólico, né? As probabilidades de você desenvolver hipertrofia com exercícios isométricos e exercícios calistênicos é tão parecida, muito próxima de você, por exemplo, ir para a academia puxar ferro. Né? E as pessoas falam assim, mas como assim, Fê? Né? Tipo, eu vou para lá e eu sinto a carga, o esforço. Ok, a gente está falando de uma via mais tensional e nós estamos falando de uma via metabólica. Porém, ambos chegam no mesmo objetivo lá na frente. Agora, se você gosta de puxar ferro e sentir aquela sensação que você quer do treino tensional, é óbvio que você vai se sentir frustrado num treino calistênico. E é a mesma coisa quando você inverte, né? Não tem como você pensar, você sair de um treino muito metabólico e o cara ir para um treino tensional, o cara vai aí encontrar barreiras. Então, o que eu até sempre aconselho é, você tem que experimentar os tipos de atividades, as variáveis e treino para ver qual que o teu corpo responde melhor. Né? A gente às vezes encontra muito professor que quer passar receita de bolo, sabe? Uhum. E assim, finalizando a minha pergunta, é a seguinte, que muita gente então está aqui imaginando que seriam os exercícios calistênicos. Acho que a gente poderia dar alguns exemplos, né? Então, o apoio ou flexão de braços, né? Os exercícios na barra fixa, nas barras paralelas, aquela famosa flexão de tríceps, né, nas paralelas. O que mais, Felipe, você que é mais da área aí, que você poderia, assim, só para o pessoal visualizar? As argolas também entram como exercícios calistênicos? Entram como exercícios calistênicos. Uma coisa bem simples de entender é as bases da calistenia. Então você pega agachamento, flexão, as puxadas, abdominais e as isometrias. Pegando isso, essas cinco bases, você consegue aí, vamos falar assim, eu não gosto muito de ficar colocando o exercício como uma referência, né? Porque não importa, você pode ir para a academia, fazer flexão de braço e desenvolver o peito tão bem quanto um cara que fica fazendo uma porrada de aparelhos, né? A gente tá falando de estímulo. Exatamente. Uhum. Exato. Mas assim, pegando essas cinco bases calistênicas, a gente consegue uma ramificação que a gente chama dentro da calistenia não é desenvolvimento, dos processos de pedagógico. Então você vai conseguindo desenvolver determinados exercícios. A sequência pedagógica. Exato, a progressão, essa é a palavra. Então, progressão, dessas 5, legal. Você consegue uma progressão de até 208 movimentos, cara. Bases, assim, que você não precisa se esforçar para fazer exercício. Então você consegue uma flexão. Só de flexão de braço, que é a mais tradicional que a gente conhece, aquilo que você pode, independente se você coloca o joelho de apoio ou faz uma flexão bem estendida normal, só de flexão a gente tem aí umas 40 variações. E a galera pensa, mas como assim? Cara, as mãos mais unidas, mais afastadas, quadril para cima. Exato, arqueiro, shoulder, alligator. Você consegue aí fazer muitas variações. Que é o Homem-Aranha, viu, galera? A galera que faz o estúdio, a gente dá bastante o alligator para eles. E pelo movimento similar do Homem-Aranha ali, a gente também chama com essa nomenclatura. É muito legal. E é uma coisa muito engraçada, porque existe uma nomenclatura internacional, né, da WCO lá, que é a Organização de Calistenia Mundial. Existem alguns nomes, os planks, os planches, etc. Só que muitas nomenclaturas que eles se utilizam ali, você não consegue trazer para a realidade do aluno, né? As pessoas falam, pô, mas eu quero fazer um human flag, vou fazer uma bandeira lá. Cara, a gente está falando aí de algo extremamente específico. É uma coisa muito engraçada, porque eu tenho muitos amigos que treinam street workout, que é quando você coloca, por exemplo, calistenia no Google, imagens, vai aparecer tudo que é imagem de street workout, que é o quê? São exercícios muito de explosão, tem muita pliometria, muito salto, muito giro. Só que é o seguinte, todo mundo pode fazer calistenia, mas nem todo mundo pode fazer street workout. É que isso fica bem claro. Um nível muito...
competitivo já, né? Eu nem colocaria tão competitivo, eu colocaria assim, é um nicho muito específico. Por quê? Porque para você conseguir fazer determinados exercícios do street workout, você não consegue, por exemplo, fazer uma calistenia tradicional. Para você fazer uma flag, você precisa fazer exercícios para fortalecer especificamente para aquele exercício, para aquele movimento. E você tem perdas de outras qualidades físicas gerais. Então você fica treinando muito aquela resistência, aquela variável diferença da biomecânica que você faz, o vetor, ao contrário. Então você fica sempre preparando o teu corpo para ficar na isometria naquele movimento. E daí, quando você vai tentar fazer outra coisa específica, sei lá, vou colocar assim, o cara tá fazendo muito woman flag, e ele vai fazer uma calistenia de perna, um treino de perna com os amigos, o cara apanha muito no treino. Por quê? Porque ele está muito específico para aquele movimento. Se dedicou Então, muito ali. Muita dedicação. Então, quando você pensa assim, um cara que faz muito street workout, ele consegue fazer um ring muscle up com uma facilidade incrível. Mas ele não vai conseguir, por exemplo, fazer um treino como um crossfiteiro no ring muscle up, entende? A questão da especificidade ali da tarefa. Eu treino para ficar bom naquilo. Exato. A gente fica achando que, sei lá, isso é uma coisa até o CrossFit bateu muito nisso, né? Você treina para fazer todas as atividades que surgirem na sua vida. Não, pelo contrário. Você pode ser incrível no clean and jerk, mas você não vai conseguir, sei lá, fazer 200 metros de piscina. Porque você não vai conseguir transferir a sua capacidade cardiorrespiratória dessa prática para outra, por exemplo. É aquele velho princípio do treinamento esportivo da especificidade, né? Então, se você quer ser um bom corredor, não adianta você treinar na natação, né? Se você quer ser um bom nadador, não adianta treinar corrida. Uma coisa pode contribuir um pouco com a outra, mas nada é como o treinamento específico, né? Na modalidade e até mesmo no exercício. Exato. É uma coisa muito engraçada que você colocou isso de como a gente organiza, né? Então, hoje, né, a maioria dos profissionais da educação física segue aquela padronização de periodização clássica tradicional da antiga União Soviética, né? Matviev, Verkhoshansky, Platonov e companhia, todos os noves Yesk da vida aí que moldaram a nossa faculdade. Porém, é muito engraçado, porque tem um estudo, até aqui de Curitiba, do cara da Federal, se não fala a memória, acho que é o Sérgio Gregório, que ele comparou, e já tem aí, não sei se ele já publicou, ele está discutindo isso, mostrando como que uma periodização bem tradicional soviética e uma periodização que eu vou para a academia e vou treinar o que eu tô afim hoje. Os efeitos são similares, cara. E aí começou aquele fuduê na parte científica, mas como assim? Então, o que isso significa? Sim, porque eu seguir aquela metodologia tradicional, tem dias que você vai para a academia treinar e você não está afim de fazer aquilo. Pô, sei lá, tem agachamento, eu não estou afim de fazer agachamento hoje. Você não vai chegar nem perto dos seus 80%, 90%. Exato. E quando você vai para a academia e você treina o que você está com muito tesão de treinar, a probabilidade de você chegar na sua carga máxima, exato, é muito mais alta. Então ele consegue fazer um gráfico e fica muito parecido esses gráficos de resultados, assim, é bem interessante. Que bacana. Que bacana. Legal. Isso a gente acaba até utilizando bastante no nosso trabalho, que é deixar o treino mais prazeroso possível, desafiador, diversificado, para que os nossos alunos tenham sempre prazer em fazer atividade física e se sintam desafiados pelos exercícios, pela proposta de cada dia, justamente para manter a motivação em alta, né? Porque sem motivação fica difícil, né? Qualquer resultado. E uma coisa que acontece muito até nas minhas aulas não importa muito o quanto eu seja criativo dentro da calistenia, né, o quanto eu queira treinar, sei lá, eu quero que as pessoas façam progressões específicas do exercício. Cara, se o aluno não está afim de fazer, não tem como. Eu lembro sempre de uma frase de um professor que ele me falava assim, a regra básica é que se o aluno fala não gosto ou não quero, cara, pega a tua periodização que você fez pro dia e joga no lixo.
porque não vai valer nada. Assim, se o aluno não quer fazer aquilo, mesmo que o cara confie muito em você, acredite no seu trabalho, não é uma questão nada pessoal, mas é que o cara tem problemas externos e ele não está afim de fazer aquele tipo de treino. Não adianta você chegar lá e, por exemplo, passar um circuito de HIIT dentro da calistenia, sendo que o cara só quer, o cara quer fazer força, ele quer colocar carga de colete, ele quer fazer flexão, quer fazer barra, ele não está afim de ficar com o coração na garganta. Então você tem que ter um feeling muito próximo com o seu aluno para você entender até como que você está encaixando essa periodização dentro do objetivo do aluno. Porque senão é aí que a gente entra numa coisa muito interessante e muito perigosa, que é o aluno pode sair do seu treino, né, pode deixar de contratar o seu serviço. Aluno. Exato, não porque ele está de cara, não, porque ele não se sente mais enquadrado. Não se identifica. Exato, ele percebe que você já não tem mais aquele feeling com ele. Então isso... E acontece muito, muito mesmo. Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que o pessoal já fez. Se existe uma vantagem em fazer calistenia com relação ao peso e altura corporal? Eu acho que eu entendi essa pergunta. Eu também acho que eu entendi. Pessoas mais pesadas, de menor estatura, sofrem mais. Cara, existe, não vamos ser hipócritas aqui, né? Você pensa assim, uma pessoa com sobrepeso pode fazer calistenia? Pode e deve, né? Mas é óbvio que determinadas progressões, ela naquele momento ainda não consegue realizar, por uma questão mesmo de física, né? O peso da pessoa está muito significativo para a força que ela tem. Então, eu não tenho... Existe já, óbvio, se você colocar na internet, você vai ver um monte de pessoas com sobrepeso fazendo ring muscle up, fazendo barra, ok. Mas não na facilidade e na lapidação que uma pessoa com uma estatura ou um peso mais adequado para aquele movimento, né? Tem que deixar bem claro o seguinte, todo mundo pode fazer calistenia. A calistenia, ela é muito democrática. A calistenia, assim, ela agrega muito. Né? Porque você consegue fazer no mesmo treino pessoas super magras e pessoas com sobrepeso bem significativo fazendo o mesmo treino. Porque qual que é a grande maravilha da calistenia como professor? Eu estou ali para cuidar das progressões, dos movimentos, da segurança. Agora, a intensidade da aula é sempre o aluno que controla. É sempre o aluno. Então você consegue dar as orientações e você deixa o aluno, conforme ele vai se adequando, a soltar o pé, encaixar mais. Isso lembra um caso muito engraçado. Uma das primeiras pessoas que eu comecei a treinar calistenia, era uma garota com sobrepeso bem significativo. Ela estava quase indo para bariátrica, se não me falha a memória. E eu passei um treino de calistenia para ela e falei, é o seguinte, nós vamos fazer um treino, né? Era um protocolo de HIIT, se não me falha a memória, era o Tabata, e vou falar o seguinte, você vai chegar no seu máximo, nós vamos tentar os 8 ciclos, etc. E ela fez 4 e cansou muito. E eu falei, cara, então bacana, você conseguiu os 4, o treino tá feito e tchau. Eu lembro que ela foi reclamar de mim na recepção, porque o treino foi muito curto. Só que depois, alguns meses depois, fazendo esse protocolo, que ela começou a observar os ganhos da parte cardiorrespiratória, diminuição do percentual de gordura, que ela foi entender qual que é a lógica do treino. Cara, se 4 ciclos foi o teu máximo, te matou, isso que eu queria. Não tem mais o que fazer. A minha ideia como professora é você chegar no máximo. Perfeito. E é uma pergunta de alguém que fez ali, se existe como fazer HIIT dentro da calistenia. Então, juntando a palestra, né, de ontem com hoje, é possível fazermos HIIT com calistenia? É possível. A gente utiliza bastante. Tem que ficar claro uma coisa só. Aquele HIIT que vocês conversaram ontem com o Ricardo, ele explicou de uma forma perfeita os protocolos que foram desenvolvidos, né, nos seus laboratórios e nas suas pesquisas. Então, assim, eu gosto de citar muito o exemplo do Tabata, porque é o que a população normalmente conhece mais. Né? Então, quando você fala assim, mas tudo pode ser adaptado para um Tabata, tudo pode seguir a ideia do Tabata, porém não será um Tabata. Entende por quê? Porque o cara lá, o Izumi Tabata, que desenvolveu isso, ele deixou bem claro que ele fez o teste numa bike ergométrica.
ok? Ele fez isso lá na bike. Ah, mas se eu fizer o Tabata num remo, posso fazer? Pode, mas não vai ser Tabata, porque o cara desenvolveu numa bike, entende? O mas protocolo, né? Utilizar. O protocolo é cheio de regras, né? Então, para que atenda perfeitamente o protocolo, tem que seguir todas essas regras, né? Sim, e assim, o tópico, eu sempre converso isso com o Ricardo, como a gente tem a Brief, né, que é uma agência, que é uma empresa que presta consultoria para academias, estúdios, etc. E tem muito estúdio que vê assim, mas eu quero fazer o protocolo fiel ao Tabata, eu quero comercializar o Tabata. E a gente fala assim, cara, é loucura. Não vai Ninguém vender. faz o Tabata. Ninguém faz o Tabata. E os clientes ficam assim, mas como assim? Por que eu não posso fazer um Tabata na minha academia? Sim, porque uma das questões do Tabata para você saber que está na zona de treinamento específica dele, por exemplo, é você gorfar no treino. Né? Os estudos do Tabata, o cara fazia com balde, as pessoas vomitavam no treino. Sim. Não é muito comercialmente legal você fazer os seus alunos vomitarem no meio da aula. Né? Traz todo mundo o seu baldinho, que hoje vai ter uma aula de vômito, todo mundo. Tabata. Então, assim, tudo pode ser adaptado com o Tabata. Você pode fazer Tabata com burpee, Tabata com agachamento, Tabata com abdômen, com exercícios abdominais. Exato. A criatividade é o limite do negócio. A gente faz Tabata até correndo. Não, dá para fazer. Também. Você pode fazer, o pessoal utiliza muito você fazer Peter Coe, por exemplo, corre 200 para 30 segundos, assim. É simples, cara, é simples. Só que daí vem uma coisa que eu tenho muito medo dentro da simplicidade da educação física, que é, entre ser simples e eficiente, existe uma coisa muito complexa e o invencionismo. E tá ali, ó, muito próximo, entre você ser cientificamente correto e seguro e você ser muito invencionista, showman querendo aparecer. E a gente encontra muito isso, galera que quer fazer exercícios calistênicos muito elaborados, né, muito difícil e desafiador, e às vezes eu falo assim, cara, não faz sentido, nesse momento, você se expor a esse tipo de risco de lesão, de frustração, coisa do tipo, que vai te desmotivar, né? Que as pessoas ficam assim, eu quero plantar bananeira, eu quero fazer handstand em 3, 4 dias. Cara, o teu ombro não estando forte, não estando resistente, a probabilidade de você dar com a cara no chão e perder 2 dentes é muito mais alta do que você seguir uma progressão correta, fortalecer grupos musculares e daí fazer uma progressão adequada, né? É muito engraçado, porque as pessoas que buscam a calistenia querendo fazer as progressões mais difíceis. Né? O cara chega assim, eu sempre esse exemplo da bananeira, porque é engraçado, todo mundo quer fazer handstand, por quê? Porque é legal na foto, dá muito like no Instagram, as pessoas querem fazer isso. E você pensa assim, cara, imagine, eu tenho 90 quilos, a gente está falando aí de mais ou menos 80% ou mais do meu peso corporal, cara, em cima do meu ombro, da articulação do cotovelo, da articulação do punho. Se você não fortalecer tudo isso, a probabilidade de dar merda é muito alta. É muito alta. Com certeza. Exatamente. E a eficiência do exercício é questionável, né? Assim, para que você quer fazer handstand? Para ter like no Instagram? Ou você quer fazer um bom trabalho de fortalecimento, de deltoide, etc. Tem exercícios muito mais eficientes do que esse. Né? Sim, exatamente. Então, exercícios mais básicos, aí a boa e velha flexão, barra e agachamento já favorece o desenvolvimento da força, da estabilidade articular, enfim, uma série de benefícios. Incrível. Que você não precisa se expor a esse tipo de risco, né? Uma das coisas maravilhosas da calistenia é que você consegue minimizar esses riscos. É assim, isso não isenta. Se você tiver uma orientação muito superficial, ou se você fizer movimentos de uma complexidade que o seu corpo ainda não suporte, a probabilidade de você se lesionar é tão alta quanto um crossfit, quanto uma musculação, quanto qualquer outra atividade. Ok? A grande vantagem da calistenia é que a progressão é sempre baseada no seu peso corporal. Então, o que acontece normalmente? As pessoas vão diminuindo o percentual de gordura, vão aumentando a massa muscular, vão ficando mais fortes, etc. Mas toda essa mudança de exercícios e de progressões
normalmente seguem uma mudança morfológica da pessoa. E isso é muito legal. Sim, De você ver perfeito. essa caminhada que acontece dentro da calistenia. Uma outra coisa que me veio à mente quando fizeram a pergunta também do peso corporal, Aham. mulheres têm mais dificuldade para fazer os exercícios de membros superiores, as flexões, as barras, por uma característica morfológica, anatômica, fisiológica, hormonal Então, ou não? então, vamos lá. Isso é muito comum, né? Chegar e muitas Muito mulheres comum, falar que, né? eu não consigo fazer flexão de braço. Cara, tem um aluno aí que bate muito marmante de flexão, cara. Batem muito bem o cara Sim, fazendo flexão. uhum, O grande ponto, normalmente acontece, é o que não existe uma cultura de aprendizagem, né? Então, quando uhum, uma aluna chega na aula de calistenia, ela não consegue realmente fazer uma flexão, não porque ela é fraca, porque ela não é resistente, não, é porque ela não tem ainda uma coordenação motora bem desenvolvida. Ou seja, Perfeito. lá na academia ela nunca sempre fez aquilo na incentivavam ela. infância. Exato, e sempre ficavam na academia, perna, glúteo, abdômen, perna, glúteo, abdômen, perna, glúteo, É. abdômen. E daí, quando Famoso ela. gap. Exato, a mesma coisa dos homens, né? Chega aí e, porra, peito, braço, costas, e chega lá na calistenia, pô, manda um pistol, né? O cara Não não faz, consegue fazer nenhum agachamento direito, cara. E isso, Não então, faz. assim, existe uma questão Não consegue. Tem gente que não consegue. aprendizagem mesmo, né? E você Uhum. percebe que conforme você vai, durante a progressão da aula, explicando como que funciona o exercício, como que funciona o encaixe de escápula, a contração do abdômen, se você sente, estou sentindo dor na lombar, né? Você já explica rápido, cara, contrai esse abdômen, porque com certeza o lombar está compensando. Coisas assim que você faz num pulo. A pessoa vai tendo uma Uhum. consciência corporal e daí consegue desenvolver sim o movimento. É óbvio, a gente está falando aí também de questões hormonais, né? Tem aí homens com uma liberação de texto absurdamente alta, então você vai ter o aumento de massa muscular muito mais acentuado. Então, óbvio que alguns exercícios vão ser mais fáceis para homens, como exercícios são mais Uhum. fáceis para mulheres, né? Um exemplo, Fê, putz, você vai fazer um pistol, por exemplo, a mulher consegue desenvolver muito mais fácil do que o homem. Não só porque ela treina bastante perna, mas porque também ela tem um nível de mobilidade articular muito mais Isso que alto eu ia do que o falar, a homem. questão da flexibilidade ali, né, tão importante para esse exercício, de certa forma a Sim, gente leva vantagem, Isso né? se ela exato. não viver de salto alto, né, dona Lilian? Daí a mobilidade do tornozelo, ó, não Cara. é, Não, é interessante falar disso, né? e isso é engraçado, porque uma das variáveis de treino que a gente utiliza muito na calistenia é o pré-estiramento. Então, como eu não tenho aquela sobrecarga mecânica, eu não tenho normalmente peso, halteres, barras, anilhas, eu preciso ser mais criativo nos meus Gerar. estímulos. Né? Então, o agachamento, quando você olhar um agachamento de quem pratica calistenia, é sempre aquele agachamento bem aberto, bem profundo, sempre pré-estirando muito o glúteo, a flexão. É óbvio que você faz uma flexão até o limite do teu peitoral, do teu solo, mas quem está num movimento um pouco mais alto, coloca, vou dar um exemplo, sei lá, umas caixas na cadeira, onde você consegue pré-estirar mais, você desce mais o peitoral e você tem ganhos muito mais acentuados. Óbvio que são detalhes, é isso que a gente chama da lapidação dentro da academia, dentro da calistenia. Você vai pegando determinados movimentos e vai intensificando eles, moldando repetição, volume, pré-estiramento, isometrias. A gente faz muito exercício até para aumentar a capacidade cardiorrespiratória em apneia, né? Isso é uma coisa muito engraçada. Você pegar ferramentas no pranayama do yoga e adaptar para dentro Uhum. de uma aula de calistenia. Então você faz exercícios em apneias para aumentar a capacidade do volume pulmonar. Isso é bem Que bacana. trazido uns resultados bem significativos, bem legais. Ô Felipe, eu tenho acompanhado um pouco o teu Instagram e eu vejo que você é um praticante assíduo aí também do yoga. O yoga Uhum. é uma arte milenar que se embasa na calistenia? Cara, tudo, vamos colocar assim, que a gente pensa, é muito difícil falar sobre calistenia para o yoga, porque a calistenia é anos-luz mais nova do que o yoga, né? O yoga a gente está falando aí de aspectos de 4, 5 mil anos atrás, né? As suas primeiras referências.
E a calistenia, como treinamento, a gente começa, a nós aqui, né, ocidentais, termos uma ideia de calistenia ali da Grécia, Roma, toda essa parte de treinamento militar. Porém, a ideia de, o termo calistenia mesmo, cara, ele surgiu pela primeira vez ali em 1801, na Suíça, que daí foi utilizado calistenia para aquele tipo de atividade. Mas antes disso, a gente teve ali Idade Média, vários treinamentos de cavaleiros medievais já colocados em trabalhos acadêmicos, utilizando a calistenia como treinamento para as batalhas. Mas eu digo batalha dessa parte nem de guerra ainda. Aquelas justas que você vê nos filmes, lá com a cena do cavaleiro, utilizavam, eles faziam, por exemplo, o exercício, colocar a armadura, subir e descer do cavalo, subir e descer do cavalo, subir e descer do cavalo. Eles faziam corridas com a armadura, que já era uma calistenia, vamos colocar assim, que seria contemporânea pra gente, que utilizando colete, mas eles já utilizavam isso na Idade Média. Olha só. E a calistenia começou a também trazer essa ideia de militar, ali na própria Esparta. Os romanos utilizavam essa ideia do corpo, como o corpo limpo, o corpo calistênico, né, que é a ideia de bonito e belo, né, que significa calistenia. Então começa aí. Mas agora, quando você coloca sobre o yoga, cara, o yoga é absurdamente mais antigo e o yoga, muitas atividades que a gente pratica hoje no nosso dia a dia, vem como referência de práticas do yoga, né? Você fazer handstand ou fazer parada de mão eram asanas que já eram utilizadas no yoga como uma forma de oxigenar mais o cérebro. Então, assim, o yoga funcionou como base para muitas coisas dentro do exercício físico. Entendi. Né? O que acontece hoje, infelizmente, é que existe existe o bolo chamado yoga, e daí as pessoas querem comprar fatias que lhe interessam dentro dessa filosofia. Né? Então, eu quero estudar só a parte respiratória, eu quero fazer só um asana bonito, ou eu quero só meditar. Ok, nós temos o livre-arbítrio de fazer o que a gente está afim. Porém, se você quiser seguir a filosofia que traz o yoga, né, a gente nem fala sobre a religião, a galera confunde muito aí, né? Porque o hinduísmo utiliza o yoga. Tipo, cara, o hinduísmo utiliza o yoga, mas o yoga não utiliza o hinduísmo. Okay? O yoga vem muito antes da própria religião. Né, a prática do yoga. É uma prática mesmo, né? Então, quando as pessoas falam assim, você treina yoga, né? As pessoas perguntam, comentam, puta, aí já está errado. Porque yoga não se treina, yoga se vive, entende? Você vive a filosofia daquilo. Então, isso é uma coisa eu tive a chance de fazer por um tempo e foi muito, muito bacana. Eu quero retomar. Só que eu confesso que eu tinha um pouco de medo de fazer as inversões. Gostava mais de meditar mesmo. Tem a linha Kundalini, então você vai a parte mais de meditação, a parte mais energética, maravilhosa. Quem gosta dessa parte mais física, normalmente vai para o Hatha ou até para o Ashtanga. O Ashtanga é pauleiro, você tem que ser bem condicionado para fazer isso. Eu tenho até tias de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que moraram um tempo na Índia, estudam muito yoga, e essa prática calistênica que eu faço, que elas olham, elas abominam, elas falam assim, cara, isso é uma agressão, né? Por quê? Porque o yoga tem muito disso. Se você for colocar todas as regras, a primeira regra é a não agressão. E as pessoas pensam, mas isso é fácil, porque a não agressão é só eu não ir na rua e não meter a mão na cara de ninguém. Não agressão, não só nesse sentido, mas não agressão em pensamento, não agressão verbal e não agressão com você mesmo. Porque se você está, por exemplo, essa ideia de treino exaustivo e até a falha, dependendo de como você está fazendo, você pode gerar um overtraining aí, baixar a imunidade, processo inflamatório, e isso é nocivo para você. E isso é um tipo de agressão que o yoga explica. Você tem que saber muito o teu limite, até que ponto você pode parar, né, e a que ponto você pode progredir. Porque essa é a ideia não só do yoga, mas para todas as outras atividades. Calistenia, funcional, crossfit, é conhecer o seu limite. Porque aí é o grande ponto que acontece as merdas dentro do treinamento. É a pessoa querer passar desse limite sem estar preparado ainda. E aí você vai ter lesão e outras coisas. Perder qualidade de movimento, né, de execução. Exatamente. Fazer as roubadas e tudo mais e acabar tendo problema, né?
Exato. Tem uma Felipe, galera que tem, até fica dessa, só completando do roubar, claro. né? E tipo, até que ponto eu posso dar uma roubada no treino? É óbvio, conforme você vai fadigando, é normal que aquele padrão lindo de movimento que você está no começo, ele vai se fragmentando até o final da aula, né? Então você está lá, a flexão normal, bem alinhado, daí você cansa, você já coloca o joelho, chega no final, você já está dando aquela minhocada ali, né? Deixa assim, cara, até que ponto eu paro e adapto? É sempre o ponto que se torna seguro ou nocivo para o aluno. E isso o professor tem que ficar É. muito atento. E Se tem você percebe que técnicas está também, sobre... né, para roubadas. Tem, Você, exatamente. tem como fazer isso da forma mais correta, né? Usando um pouco Você das pernas, por exemplo, numa rosca sim, direta. Ao invés de envergar a coluna para trás, você faz um pequeno agachamento, uma semiflexão do joelho, para auxiliar, né, no movimento de é, contração sem. exato. Um dos ganhos do CrossFit que trouxe para esse nosso universo fitness é o próprio famoso que chama de keeping, né? Você utilizar um movimento muito mais balístico para conseguir completar determinado Isso. movimento. Cara, o keeping Isso. encaixa muito ótimo. Putz, eu não consigo fazer uma barra fixa, um street bem alinhado, né, retinho. Cara, se você não tem o elástico, você movimenta. Opa, inverteu aqui para mim. Não, inverti ele sem querer. Aí, não tem problema. É normal se você não tem alguns acessórios para fazer a progressão, você vai utilizar algumas técnicas, keeping, alguns isométricos, e conforme você vai fortalecendo, você vai fazendo essa progressão. Mas a roubada acontece aí desde a década, porra, de 70 até mais. Eu tenho aqui o livro do Arnold Schwarzenegger, né, a biografia dele, e ele explica ali como que ele utilizava o método de roubada dele. Daí ela fala assim, mas a rosca direta do Arnold era bem curvada. Como que ele não se machucava? Sim, olha o tamanho do cara. O cara tinha uma massa muscular absurda para ele se Tem lesionar. muito Tava bem músculo para protegido. proteger, né, o sistema. O cara tinha airbag natural. Não se machucava. Exato. Se É vocês muita, olharem é hoje muito mesmo, né, músculo. no Netflix tem um documentário sobre o Ronnie Coleman, que foi o maior fisiculturista e o fisiculturista mais forte de todos. Era uma coisa De todos que os não... tempos. Exato, que nunca se conseguia se enquadrar, o que é um fisiculturista junto com um halterofilista. E o Coleman foi isso. E hoje E ele é deficiente físico, né? exato, cara. O cara rompeu se não me falha a memória, foi 3 ou 4 vértebras ali da coluna, mas o cara estava agachando com mais de 300 quilos. E o cara assim, mas ele se lesionou porque ele fez errado o movimento? Não, o movimento é perfeito. Ele se lesionou, por exemplo, na 7ª repetição. O cara fez 6 movimentos perfeitos, cara. Na 7ª que ele foi se lesionar. Então, assim, E ele o corpo estava aquele preparado. famoso o famoso leg com 1.000 quilos, né, 1 tonelada. Ele pegava muito Sim. pesado, né? O corpo Nossa, tem o seu limite, né? Como a gente está falando, ele tem que respeitar o limite mesmo, né? O cara fazia, pode acontecer crucifixo com 90 quilos, com halter de 90 quilos É cavalado, cara. Nossa, que monstro. Felipe, que bate-papo Oi. gostoso, descontraído. Passou ali um Bacana. comentário, que bom ver essa ciência da biblioteca tão fácil e disponível aí no nosso dia a dia, principalmente porque a maioria das pessoas que estão aqui nos escutando são alunos não da área, às vezes, da educação física, mas nossos alunos do dia a dia, né? Então, a ideia, como eu te disse no começo, era realmente facilitar, aproximar esse conhecimento, Exato. né, científico, de uma maneira mais acessível a eles, mas que eles entendam também que a educação física é uma área, uma ciência cheia de cuidados e que não é qualquer um e que não dá para fazer vídeo pelo YouTube. Porque é isso que a gente tem visto, né, Felipe? Tem muita gente dando aula se embasando em filmes do YouTube. Então, acabou de se formar e pega lá e já pega um treino do YouTube e eu vou seguir aquilo lá. Deixa eu falar rapidinho aqui, falando sobre isso. O pessoal, tem muita gente que, né, vai para aula online, esse tipo de coisa, e vê o que o professor está fazendo lá e está fazendo aqui e está achando que está igual, né? Recentemente eu tive uma aula experimental de uma mãe e uma filha, que eu levei uma aula inteira para ensiná-las a agachar, fazer um agachamento. Eu demonstrava o agachamento, elas faziam completamente errado, tirando os calcanhares do chão, unindo os joelhos, era
pensa num agachamento, parecia que estava fazendo de propósito mesmo, sabe? Não, mas acontece, cara. E para elas estavam fazendo igual. Não, mas eu não estou fazendo igual você. Não, olha aqui no espelho, vamos lá. E coloquei na parede, de frente para a parede, tal, até... Então, ali tinha uma série de pré-requisitos que faltavam, mobilidade de tornozelo, estabilidade de joelho, uma série de coisas. Foi uma aula inteira para fazer um agachamento até 90 graus, assim, mais ou menos bonito. Então, se a pessoa vai fazendo na televisão, na frente do computador, do celular, achando que está fazendo igual o professor, ele pode estar muito enganado, né? O que acontece não tem como a gente frear isso, né? O próprio CREF já entendeu que hoje existem dois universos de trabalho dentro da educação física. Existe o universo presencial, que são as aulas, academias, estúdios, e o universo online. E quando você coloca na balança, o universo online traz um valor bem significativo, monetariamente falando. Então não tem como fugir, né? E ainda mais o que aconteceu. Esse período de quarentena que a gente está passando potencializou absurdo essa ideia do universo online. Não é à toa que pessoas que nunca fizeram nada, através do Instagram, WhatsApp, plataformas que for aí, agora já estão ali trabalhando dessa forma. Tem coisas boas surgindo, tem profissionais que são sérios, seguem metodologias, tentam fazer uma ponte muito segura e muito correta do científico para o online, que não é fácil. Eu estou desde 2011 aí trabalhando com consultorias online e não é fácil mesmo você pegar e conseguir criar uma metodologia, eu não digo metodologia nem de treino, eu digo metodologia de aprendizagem. Como que você vai pegar o treino e fazer com que o aluno entenda aquilo que você está querendo passar para ele. Isso leva muitos anos, né? Isso leva um custo muito elevado, muito tempo de estudo. E as pessoas acham que em poucas semanas com o Instagram estão aí bombando. Tipo, ficam lá dando aula online, ganhando seguidor. Ok, ganhar seguidor é uma coisa, mas você entender e ter credibilidade naquilo que você faz são coisas totalmente diferentes. A gente tem muito digital influencers aí que não sabe o que está fazendo mesmo. Tem mesmo. Felipe, temos pouquíssimos segundos. Gostaríamos de deixar então de novo nosso agradecimento. Muito obrigada por ter topado participar aqui conosco. Tem bastante gente de Londrina escutando. Consegue digitar seu Instagram aí para quem quiser te seguir? Coloco aqui até, vou digitar rapidinho para vocês aqui. Cadê aqui? O sobrenome facinho é Fê, gente, porque o sobrenome é um pouco difícil. É russo? É ucraniano, cara. Ucraniano, olha lá. Exato, tá ali. Fê Kutiansky. Avô. Legal, Fê. Obrigado demais, viu? Russa. Valeu. Que isso, olha que legal. Eu que agradeço aí, cara, a oportunidade de estar fazendo esse bate-papo, trazendo informações para todo mundo nesse momento, onde a calistenia vai, com certeza, ser a chave para manter essa galera ativa. É isso aí, exatamente. É uma das melhores ferramentas que a gente tem para esse momento, né, para treinar em casa, é utilizar o próprio peso corporal e seguirem aí os princípios da calistenia. Felipe, brigadão. Obrigadão mesmo. Essa genética aí é de força, hein, Felipe? É de powerlifter. Porra, cara, quem dera. Pessoal, e quem está nos acompanhando, amanhã às 19 de novo, quem vem conversar conosco é o Antônio Carlos Gomes. Isso aí, galera. Tá bom? Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, tchau. Até mais.